Olá, vamos continuar estudando, vamos dar mais um pouco de geografia. Nós estamos falando de cidades, né? E das redes urbanas, da relação entre as cidades. Quando a gente fala em rede urbana, nós estamos falando exatamente da relação entre as cidades. As cidades pequenas, aquelas cidades que não exercem grande influência sobre as outras, nós chamamos de cidades locais. Eu estou agora numa cidade local. Geralmente são aquelas cidades menores, que tem o comércio somente para as pessoas que moram naquele lugar, que tem o serviço somente para aquelas pessoas que moram naquele lugar. Quando essa cidade exerce influência sobre outras cidades, nós as chamamos de cidades regionais ou núcleos regionais, centros regionais. Por exemplo, Cruz Alta exerce influência na área da educação, na área da saúde, no próprio comércio, em relação às outras cidades. Por isso, a Cruz Alta é, de certa forma, um núcleo regional. Existem os núcleos regionais maiores, como Passo Fundo, Santa Maria, e os menores, como Cruz Alta. Mas você já deve ter ouvido falar em região metropolitana, em metrópole, por exemplo, né? O que é uma região metropolitana? O que é uma metrópole? As metrópoles são as grandes cidades. São aquelas cidades que exercem influência, por exemplo, sobre um estado ou sobre um país. E a região metropolitana são aquelas cidades que estão ao redor dessa metrópole. Por exemplo, quando nós falamos em região metropolitana de Porto Alegre, né, nós estamos falando de Porto Alegre, que é uma cidade, de Canoas, que é uma cidade que está ligada a Porto Alegre, de Gravataí, de Viamão e assim por diante, né? Nós temos as chamadas metrópoles estaduais, que são aquelas grandes cidades que exercem influência sobre o estado, e também as metrópoles nacionais, que são aquelas que exercem influência sobre um país inteiro. Se nós pegar o exemplo do Brasil, né? Metrópoles estaduais, Porto Alegre, Belo Horizonte, né? E se nós falarmos em metrópoles nacionais, nós estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que tem uma influência sobre todo o país. E tem também, além das metrópoles, que são cidades grandes, né? São cidades gigantescas, que tem tudo que a gente precisa, nós temos também as chamadas megalópolis, que é quando duas metrópoles acabam se unindo, crescem tanto e se unem. Nós temos o caso de São Paulo aqui no Brasil, né? No Brasil, São Paulo, nós temos o caso da cidade do México, no México, e assim por diante, que são megalópolis. São metrópoles que as cidades cresceram tanto que acabaram se unindo, né? São Paulo é a nossa megalópole, porque a grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, acabou se juntando à região metropolitana de Campinas, e aí formou uma megalópole. Importante nós entender o quê? Que as cidades elas se organizam e elas formam uma rede, né? Umas influenciando as outras. Temos as cidades locais, né, os centros locais, que só influenciam a sua própria população, que são as cidades menores. Temos as regionais, como eu já falei antes, que influenciam uma região. Temos as metrópoles, que são grandes cidades, que formam as regiões metropolitanas, e as megalópolis, que são cidades gigantescas, e é isso que a gente estuda hoje. Mas resumindo então, o Brasil possui mais de 5.000 municípios. Só o estado do Rio Grande do Sul possui 497 municípios. E os municípios são formados, então, pela cidade e pelo campo. As cidades nós chamamos de zona urbana e o campo nós chamamos de zona rural. Alguns municípios, a urbanização chegou tanto, a cidade cresceu tanto que nem tem mais zona rural, né? Zona rural é onde existem as plantações, as criações de animais e assim por diante. E a cidade é onde estão os bancos, o comércio, aonde há o maior fluxo de pessoas, aonde estão os negócios, enfim, tá? Basicamente isso. Os municípios, então, porque é diferente município e cidade, né? A cidade é a parte urbana do município, né? A cidade é a parte de aglomeração do município, onde as casas são próximas, né? E assim por diante. Basicamente é isso. O município é formado pela zona urbana e pela zona rural, pela cidade e pelo campo, e as cidades se relacionam entre si e recebem um nome por isso.